pegar aí, ó. Eu tenho uma máquina de indução de 6 polos. Então, eu já sei aqui que o número de polos é igual a 6. Né? O número de polos é igual a 6. Ela opera numa frequência de 60 Hz. Então, a minha frequência elétrica é igual a 60 Hz. Aqui. E eu tenho escorregamento de 5%. Então, meu S aqui é 5%. Opa. Vou colocar aqui, vai, 5%. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Ok. Então, ele quer a velocidade síncrona e a velocidade da rotação da máquina em RPM. Tá bom? Bom, então o que acontece? O que é a velocidade síncrona aí? Né? Então, se eu olhar lá o nosso N síncrono, né? O nosso N síncrono vai ser o quê? 120, que é uma constante aí para o sistema, vezes a nossa frequência elétrica, dividido pelo número de polos. Né? Então, esse cara aqui vai ser, então, 120 vezes a nossa frequência elétrica, que é 60, dividido pelo número de polos. Opa! Errei aqui, deixa eu colocar uma borracha aqui. Tá. Então, lá nosso número de polos é 6. Então, 6 por 6, esse cara vai ficar 10, etc. Então, o nosso NS aqui, a nossa velocidade síncrona, seria então de 1.200 RPM. Então, 1.200 rotações por minuto. Ok? Tranquilo esse cara aqui, beleza? Essa parte? Tranquilo. Tá ótimo, então. O escorregamento, né? Então, o que eu vou ter basicamente, né? A rotação nominal da máquina, né? Rotação nominal da máquina, ele vai ser 1 menos o escorregamento vezes a nossa rotação síncrona, né? Vezes a nossa rotação síncrona. Então, o que eu tenho aqui? 1, né? Menos 5%, 0,05, né? 5%, ok? Vezes o meu NS. Então, eu calculei o meu NS, ó, aqui, né? Eu calculei ele aqui, ele é 1.200. Então, tá aqui, ó, 1.200, ok? Beleza? Então, a nossa rotação da máquina, né? A rotação da máquina vai ser o quê? 0,95, né? Então 95%, né? De 1.200. Ou seja, aqui o pessoal fez o cálculo aí e tal. Tem calculador aí? Ó, peraí, já achei aqui, ó. 11.140 RPM. Tranquilidade? Tranquilo. Então você vê que ela rotaciona, né, numa velocidade inferior, né, numa velocidade inferior à da rotação do meu campo magnético, né, do meu campo gerado pelo estator.
cá, então. Então, beleza, ó. Tá aí, tranquilinho. Bom, a gente tinha comentado com você que, né, então a gente observou esse cara até agora trabalhando como sendo motor, né? Então, nesse caso aí, o que acontece? Como ele sendo motor, o escorregamento vai estar entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. E, obviamente, né, a rotação também vai estar aí entre a rotação, né, abaixo ou igual à rotação síncrona, né, e 0. Né? Então, nessa faixa aí, ele está trabalhando com motor. A gente vê aqui, né, que eu tenho a minha rotação síncrona, ou seja, a minha rotação do campo magnético maior que a rotação do próprio motor. Tá bom? Então, essa é a condição aí que a gente vai trabalhar em fase maior aí, né? Em tendência maior. Então, como os campos eles tendem a se alinhar, o campo magnético do estator ele pode ser visualizado como um campo aí que está arrastando o campo magnético do rotor. Né? Então está o campo do estator na frente, puxando, né? Arrastando o campo do rotor. Então aí eu tenho aí a formação do torque no eixo do motor e tenho também uma força eletromotriz que vai ser induzida aí nele, né? Por isso máquina de indução. Dessa maneira eu posso ainda pensar, né? Então, além da condição de motor, eu posso pensar aí nas outras condições que seriam de gerador e de freio, tá bom? No caso aí, né, que você olha como gerador, então se for uma máquina de esquilo, se for no rotor, eu já tenho que estar com essa máquina aí, no mínimo, né, rotacionando, aí, girando, né? Tem um campo dele magnético. Aí o meu rotor vai girar na direção do campo girante, né? Então você vai ver que a rotação ele vai ser no campo girante, só que aí vai acontecer o efeito contrário, né? Eu tenho a rotação do rotor maior que a rotação do meu campo magnético induzido no estator. Né? Então, isso obviamente acontece justamente porque eu estou empurrando, né, o rotor. Para ser gerador, mecanicamente o meu rotor tem que estar ligado numa geradora. Então, o N é maior que o NS. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, o N é maior que o NS. E como, né, o N também é maior que o NS, o que acontece? O meu escorregamento ele vai ser menor que 0. Né? Ele vai ser menor que 0. Né? Então fica negativo aquele cara lá. Quando eu tenho NS menos N, isso vai ficar negativo. Percebe? Então, nessa condição, eu tenho meu sistema trabalhando, funcionando como um gerador. Na condição de freio, né, no modo de freio, o que acontece? O meu rotor está indo numa direção, ó, então o rotor está indo aí para a esquerda, em azulzinho, enquanto o meu campo magnético do estator ele está indo para o outro lado. Então eu tenho aí um torque, a gente diz um torque frenante, né? Então é como se eu tivesse, ó, tá lá o meu cara tá girando, de repente você vai lá e inverte a fase, né? Inverte as fases. Aí o que acontece? O meu NS é invertido. Então eu tenho minha máquina tentando frear. Obviamente, então, que o N vai ser menor que 0. Por quê? Porque eu estou considerando o NS aqui, ó, como sendo positivo. Então, se o NS está para a direita, ele é positivo. A minha rotação do rotor ela é negativa, ela é contrária. Ela é contrária. E
o meu S, o meu escorregamento aqui, ele vai dar maior do que 1. Né? O meu escorregamento vai dar maior do que 1. Porque aí NS menos N vai ficar positivo e maior do que, né? Porque depois eu vou dividir por NS, então por isso que o meu S acaba, o meu escorregamento acaba ficando maior do que 1. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ok, então. A gente pode ver isso também no que a gente chama de característica de conjugado. Então, essa curva aí que eu estou mostrando para vocês é uma característica de conjugado. Então, é a variação do conjugado do motor, ou seja, da força que está na ponta do eixo, em relação à frequência, ou seja, em relação à velocidade, também aqui ao escorregamento. Né? Então, em cima ele está mostrando o escorregamento, embaixo ele está mostrando a velocidade do motor. Né? Então, eu tenho essas 3 características mostradas aí nessa curva característica de conjugado, que é uma curva que a gente usa muito. Não sei se o professor anterior mostrou essa curva de conjugado para o motor de corrente contínua, mas essa é uma curva que a gente utiliza bastante aí, né? Então, o que eu tenho aí no eixo Y? Eu tenho o torque, né? Eu tenho o conjugado na ponta do meu eixo, né? Então, no modo frenante, então, esse primeiro lado aqui, do lado esquerdo, meu sistema está em freio, né? Ele está em condição de freio. Então, porque a rotação, justamente, ela está aí negativa. Né? Então, eu tenho, no condição frenante, uma velocidade negativa. E o escorregamento aí vai ser superior aí a 1. Né? Então, ó, eu tenho lá uma condição, por exemplo, onde está um escorregamento S lá, ó, igual a 2. Né? Aí, quando ele entra no modo motor, o que acontece? Eu tenho uma condição aqui, ó, em que eu tenho justamente o torque, né, passando aí para a condição de motor. Né? Então, nessa operação de motor, o que eu tenho? Eu tenho torque positivo e a velocidade aí ela vai ser inferior à velocidade síncrona. Então, a minha velocidade síncrona está neste ponto aqui, né? Ó. Então, está aqui, ó. Então, eu tenho o meu sistema trabalhando aqui, ó, abaixo da velocidade síncrona, né? E quando o eixo, né, corta o gráfico, então, justamente neste ponto aqui, ó, então, quando ele corta neste ponto, eu tenho justamente o rotor na mesma frequência, o rotor está na mesma frequência do meu campo girante. Então, ele está na mesma velocidade. Quando o motor está na mesma velocidade do campo girante, os campos eles estão alinhados. E com o campo alinhado eu não tenho torque. Então, você observa aí, ó, se você puxar aqui, ó, quanto vale o meu torque aqui? Ele é 0, ó. Então, neste ponto aqui, meu torque é 0. Então, quando eu tiver um escorregamento nulo, então, quando o meu escorregamento for nulo, eu tenho o quê? Eu tenho torque nulo também, né? E aí ele passa para a parte de baixo, que é a parte de gerador, né? Então, na parte de gerador, o que acontece? A gente tem uma velocidade de rotação maior que a velocidade síncrona, né? Então a velocidade síncrona tá aqui. Eu tenho uma velocidade superior aí, né? Então o meu N aí, ó, tá brincando aqui, ó, ele tem 2 ns aqui, o dobro da velocidade síncrona, né? Então essa velocidade do rotor é maior que a velocidade síncrona. E o escorregamento nosso é negativo, né? Então você vê que ele parte aqui, ó, do 0, ele vai aqui para o -1 no escorregamento, né? Para que
esse escorregamento negativo é justamente para que eu tenha a produção aí da minha tensão induzida, né? Da minha tensão induzida. Então estão as 3 fases aí também mostradas no nosso sistema aí. Até aqui tranquilo, beleza? Tranquilo. Então, ótimo. Então. E aí, né, a gente tem o nosso último slide, que é o quê? É justamente o detalhamento aí da máquina, né? Que hoje uma das coisas que a gente tinha aí é justamente o detalhamento da máquina. Ver o que é cada parte aí da máquina. Esse número 1 aqui, ó, tá vendo o número 1 bem à esquerda aqui, ó, número 1. O que é o número 1? Oi? Deixa eu ver aqui na anotação aqui que eu... Uma tampa? Isto. Essa é a tampa, no caso... Tampa dianteira? A gente chama de tampa frontal, tampa dianteira, né? Ela que vai fechar o motor aí, né? Então ela está justamente oposta ao número 10 aqui. O que é o número 10? Está justamente na parte de trás do motor. Então a gente dá a parte de trás e a parte de frente. O 10 é o... Anel de fixação? Não, olha lá, ó. Tampa traseira, né, na verdade. A gente diria aí que a tampa traseira, né, é lá esse cara lá, o 12. Né? Então, nosso 12 é o ventilador? Exatamente. Então, são aquelas... o número 10 é o nosso ventilador. Né? O nosso número 12, ela é a tampa traseira, só que a gente chama ela de tampa defletora, porque ela vai defletir o quê? Em função do número 10, o que o 12 deflete? Seria a ventilação do ar, no caso? O ar, exatamente. Então, aquela tampa ali está justamente para empurrar o ar para frente em direção às aletas. Né? E as aletas estão aonde? As aletas estão no número 7, ó. Tá vendo? As aletas no número 7. O que é o número 7? Então, é a carcaça. É a carcaça, é a base do motor. Né? Então é ele que vai sustentar toda a parte. Né? Quem chama de base, chama de carcaça, né? Então é a carcaça do motor. É ali que eu vou ter o estator, é ali que vai ter o meu núcleo magnético. Então toda a parte estática, né, do meu sistema, ele vai estar aí dentro da carcaça. Né? Então não tem uma explosão aí, não há uma explosão, né? Não foi mostrada aí uma explosão dessas partes, né? Mas elas estão encaixadas aí dentro, né? Dentro aí dessa carcaça, né? Então nessa figura ele não mostra, né? Ele não mostra. O que ele está mostrando nessa figura aí, né? É esse número 8 aí. O que é o número 8? 8 tipo, não é a tampa, né? A tampa de Não caixa. É a tampa. Aqui, se eu tirar isso aí, eu vou ver os fios. Sim. Então essa aí é a minha caixa onde eu vou fazer a... Caixa de ligação? É a caixa de ligação, onde eu vou colocar os meus fios e vou ligar aí o meu trifásico. Entendeu? O meu trifásico está aí. Óbvio que esse cara pode mudar de lugar, né? Então aqui ele está em cima. Dependendo do motor, ele pode estar na lateral direita, na lateral esquerda, né? Então ele pode mudar de lugar. Isso não é... Justamente por ser uma caixa de ligação, ele pode estar em outros pontos, né? Mas eu tenho sempre uma caixa de ligação. Né? Eu tenho sempre uma caixa de ligação. E aí, olha só. Voltando, né? Eu tenho aqui, no caso,
o número 2 e o número 6. O número 2 e o número 6. O que são o número 2 e o número 6? Esse cara aí vai deixar o meu eixo do motor aí, né, e o meu rotor, eles alinhadinhos, né? O rolamento, chama de mancal. Exatamente, é o rolamento, o mancal. Eles podem ser do tipo esfera, que é o mais comum, né? Ou pode ser do tipo rolete, que a gente chama de rolamento de rolete, né? Então são os dois rotores aí, os dois mancais, os dois rolamentos mais utilizados aí, né? Agora, ó, a gente tem o número 3. O número 3 é um rotor, obviamente é um rotor. Mas em função do que a gente tem aqui no 5, que rotor que é esse aí? Beleza. O que é o número 5? Vai. Número 5. As escovas? As escovas estão ali em cima, é o número 4. Ah, Né? Então as escovas estão no número 4. Ele Seria o conecta rotor? justamente no número 5. O rotor. No rotor. Então o rotor é todo o conjunto aí. Então você fala, qual que é o rotor? O rotor está aqui, ó. Todo esse conjunto aqui a gente chama de rotor. Né? Todo esse conjunto a gente chama de rotor. Então, esse seria o estator bobinado. Oi? Estator bobinado? Exatamente, ele é um rotor bobinado, justamente porque tem as conexões. E essas conexões, faltou então o número 5 aqui, são os nossos anéis de contato. Então é um anel de contato que vai fazer a conexão elétrica do motor. Via o quê? Via as escovas. Né? Vocês estão afiados, ó. Você viu que não é difícil, né? Até tem um nome que às vezes foge e tal, mas ó, vocês falaram. Tem a colinha aqui. Oi? Mas isso é importante. Isso é importante. Isso é muito importante. Beleza, então? Beleza. professor, eu achava que as escovas não tinham na máquina de indução, que fosse só que tivesse na síncrono. Então, olha só. A gente tem dois rotores, né? Dois rotores na máquina de indução. Realmente, na máquina de indução que a gente tem o rotor em gaiola esquilo, eu não tenho escova. Elas não existem, né? Elas não estão lá. Mas no rotor bobinado, que é esse o caso, por isso que esse rotor aí tá, né? Falou, esse rotor aqui é específico, eu quero que você me dê o nome dele, justamente por conta disso, justamente porque ele aparece aí as escovas e os anéis de contato. Então, o que acontece? Para que essas escovas e esses anéis de contato? Para a gente ligar aquele reostato e a gente poder controlar, então, a velocidade desse motor. Né? Então, na partida, a gente tem um controle dele legal e depois, em regime permanente, eu posso modificar a velocidade dele aí. Então, como a grande maioria dos motores são motores de indução, são em gaiola esquilo, né? E esses motores de bobina, né, com rotor de bobina, são mais difíceis de se ver, né? Por isso que a gente pode ter confundido aí, falar, não, pensei que a máquina de indução não tivesse escova. Realmente, ela não tem escova se for rotor em esquilo, mas se for rotor em bobinado, aí ele tem. Tá bom? Mas o conceito é o mesmo, tanto da máquina esquilo, o rotor esquilo, quanto o rotor bobinado, o conceito é o mesmo. Né? A única coisa que no rotor bobinado, então a gente tem esse acesso para a gente ter um controle maior dele. Na esquilo, a gente nem tem esse acesso aí, né? O cara já foi lá, já curto-circuitou as bobinas, já fez as bobinas lá dentro, nem tem o jeito como trabalhar. E como essa máquina com rotor
bobinado é para máquinas maiores, são para máquinas com potências mais exacerbadas, vamos dizer assim, a gente pouco vê ela, a gente vê menos, né? Ela é mais cara também, então tudo isso, né, acaba dificultando aí, né, a gente olhar para essa máquina e falar, putz, olha, é uma máquina de indução que tem escova. Né? Na maioria das vezes a gente vê máquina de indução sem escova, por quê? Porque o rotor é esquilo. Mas do esquilo pode ter o controle da velocidade também? Então, o controle da velocidade no esquilo, a gente controla, é possível, mas como? Com com inversor de frequência. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que colocar o inversor de frequência para controlar a velocidade de rotação de uma máquina com esquilo. Tá bom? E hoje acaba ficando mais fácil, né, do que reostato, diabo a 4, né? Ah, sim. Então, meus jovens, isso hoje para nós é só, tá? Então, daqui para frente vocês podem, sei lá, dar uma olhadinha aí no livro. Tem umas perguntinhas lá no final do livro, ver se vocês conseguem responder, ver se aquilo é o que nós falamos aí durante a aula. Enfim, ótimo final de semana para vocês. Bom descanso. Segunda-feira teremos aula normal de máquinas elétricas. Aí a gente vai entrar no eixo normal, né? Desculpem essa primeira semana aí, esse atropelo, né? Mas fazer o que? Acontece, né? Nosso coordenador tá mais louco para cima de mim. Tranquilo, professor. Tá bom? Tá ótimo, então. Beleza. E você já tem prova dia 20, é isso? É o calendário, assim, né? Acho que dia 20, né? Calendário de provas da disciplina. A partir do dia 27, eu acho. Legal. Vou pensar em vocês com carinho, então. Ah, legal. Pensa também. Tá bom. Dá uma ajudada aí no começo. Tranquilo. Não é a intenção de ninguém de fazer coisa diferente, não. Tá bom, então, jovens. Leandro, a Kelly. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem o Luiz aí. Será que o Luiz ele escutou alguma coisa? Não sei. Às vezes entra e dorme, né? Olha o Luiz aí. Aê! Boa noite, professor. Boa noite, meus jovens. Até mais, então. Valeu, professor. Obrigado aí. Por nada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau.